Somos muito gratos por estarmos aqui neste momento. Todas as vezes que nos colocamos reunidos para estudar, seja qual matéria for, nós temos que ser gratos, porque significa dizer que todos que se encontram neste grupo têm um propósito divino de de evoluírem, de crescerem espiritualmente e também materialmente. Então, sabemos que quando estivermos reunidos, o Senhor sempre estará a nos abençoar, se o nosso propósito ele for bom. E hoje, com certeza, ele é. Estamos aqui reunidos para um aprendizado, estamos aqui reunidos para trocarmos ideias, estamos aqui reunidos para podermos aprender um pouquinho mais sobre as verdades divinas. Estamos aqui reunidos porque aprendemos que é no coletivo que fica muito mais fácil nós aprendermos tais lições. Sabemos que Jesus, por promessa a nós, também está conosco. Então, como não sermos gratos no dia de hoje? Que o Senhor, que o nosso Mestre Jesus, que todos os benfeitores espirituais possam estar nos abençoando. Por quê? Porque o que nós mais queremos é crescer. Assim seja. Boa noite a todos. Que bom que estamos aqui reunidos, né? Foi o que nós mais falamos nessa oração. O nosso tema de hoje é religião. Bem, já vou começar do início. Indicarei no canal da Jeane vários videozinhos que ela falou sobre religião. E quem não assistiu está perdendo. Então, vocês façam favor, depois vocês visitem o site da Jeane, porque lá tem alguns vídeos que são maravilhosos e que nos dão, sim, muita informação sobre este tema. Eu tentarei falar coisas que não estão lá, para que a gente possa ter essa hora um melhor aproveitamento do momento, ok? Mas, claro, posso acabar falando alguma coisa daquilo que esteja lá. Vamos lá, religião. Qual o conceito de religião, gente? Fui buscar no dicionário, tá bom? E vou lê-lo. Religião é um conjunto de princípios, crenças e práticas de doutrinas religiosas baseadas em livros sagrados que unem seus seguidores numa mesma comunidade moral, chamada igreja. É claro que este conceito ele é um conceito bastante amplo e também ele não está abrangendo todos os tipos de religiões que a gente conhece, porque nós sabemos o seguinte: a religião como um todo, ele pode ser ou não considerado pelas pessoas como tal. Vamos colocar da seguinte forma: catolicismo. É claro que, pela consolidação desta religião, hoje não há dúvidas de que o catolicismo, para os seus fiéis, é uma religião, concordam? Depois de tanto tempo, e a forma que os seus seguidores eles enxergam o catolicismo é uma religião. Outras tantas religiões hoje também estão muito consolidadas para nós podermos duvidar que uma grande maioria entende que elas são religiões. Então, islamismo é uma religião, budismo é uma filosofia, uma doutrina, mas é uma religião para muitos, e outras tantas religiões que existem pelo mundo. Ok. Até pouco tempo atrás, o espiritismo ele era uma religião? Olha a minha pergunta. Até pouco tempo atrás, gente, o espiritismo ele não era considerado uma religião oficial. Hoje, por exemplo, para o nosso governo, o espiritismo se tornou uma religião. Por quê? Porque um órgão público que faz o censo, ele foi e colocou lá como questão a ser respondida dentre as religiões o espiritismo.
as pessoas poderiam responder: sim, eu sou espírita, como religião. Então, até pouco tempo atrás, o espiritismo não era considerado uma religião oficial, mas para muitos dos seus fiéis, o espiritismo já era uma religião. Bem, eu não estou aqui para dizer se o espiritismo é ou não é religião. Por quê? Porque verdadeiramente a forma que o espiritismo ele foi trazido, ser uma religião ou não ser uma religião não faz diferença nenhuma dentro do conceito, dentro da influência que o espiritismo ele poderia ter para nós. Por quê? Porque sendo uma filosofia, sendo uma doutrina, sendo uma ciência, ele já traz aquilo que a gente busca. Concordam comigo? E ele foi considerado uma religião logo a princípio. Por quê? Porque nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo. A partir do momento que foi trazido esse livrinho, há muito tempo atrás, o que aconteceu? As pessoas começaram a achar que o Espiritismo seria uma religião. Bem, vamos lá. Se nós pudéssemos colocar de uma forma talvez um pouco mais ampla e talvez atendesse a muitos das necessidades, nós poderíamos dizer que o Espiritismo ele é uma religião, ou o Espiritismo é uma doutrina, é uma filosofia, e que o Espiritismo ele não é nada mais, nada menos do que uma doutrina cristã. Concordo? Então, se nós pudéssemos dizer, dentro de um contexto, qual é a filosofia, qual é o contexto do Espiritismo, nós somos todos cristãos, concorda? Mas o que é legal? O legal do Espiritismo, quando a gente fala sobre essa questão de ser ou não uma religião, ser ou não uma doutrina, ser ou não uma filosofia, é porque nada impede de quem não é cristão de entender o Espiritismo, de abraçar o Espiritismo. Por quê, gente? Porque as verdades espirituais, elas não são de domínio de ninguém. As verdades espirituais só são. E se as verdades espirituais só são, significa dizer que todos nós, seja de qual religião for, se entendermos que elas têm, abrangem, nos colocam, trazem o acolhimento, nos trazem o entendimento, nos trazem o conceito mais apropriado de quem é Deus, o que ele é na nossa vida, neste momento, o que acontece? O espiritismo pode ser abraçado pelo budismo, pode ser abraçado por quem quer que for. Então, precisamos que o espiritismo seja uma religião? Não precisamos. Nós só precisamos compreender aquilo que os espíritos trouxeram para nós desde sempre, o lado moral da nossa vida e das leis universais. Tudo bem até agora? Bem, então, neste caso, quando nós falamos de religião, nós estamos falando de algo que ainda é extremamente necessário para nós neste patamar evolutivo que nós estamos. Sim, existem muitas pessoas que elas não têm religião nenhuma na vida dela. É verdade. Essas pessoas, por escolha, por concepções, elas entendem que não precisam da religião. Então, vamos tentar esclarecer um pouquinho mais sobre o que seria isso. Gente, a religião no seu todo, ela é algo que nós, seres humanos, construímos para nos orientar no caminho. A princípio mais correto, ok? Resumidamente, é isso. Religião é uma construção humana. Se é uma construção humana, ela se deu porque o ser humano entendeu que era necessário para ele este caminho, este direcionamento. Então, a religião, por construção humana, ela vem trazendo para o ser humano uma indicação, um amparo, para que ele possa, sentindo-se participante de algo maior do que somente ele,
ele seguir este caminho que, a partir do momento que ele entender ser o mais correto, ele vai por ali. Então, aqueles que são, volto a dizer, católicos, são católicos porque, eu sou católico porque eu nasci numa família católica e eu sigo o catolicismo. Bem, se é por causa disso, tá tudo bem. Se é por causa disso, você pode continuar seguindo, mas até que ponto o que a religião que vem sendo trazida pelo catolicismo traz a você a título de consolação? Porque se eu sou católica, espírita, budista, o que for, só por nome, significa dizer que eu não estou aproveitando nada daquilo que foi construído para nos trazer esta base moral, esta base consoladora. Então, se eu chego e falo, eu sou espírita porque nasci numa família espírita e os livros que eu tenho em casa são espíritas, nunca li nenhum, mas eu sou espírita. Ok, tá tudo bem. Mas até que ponto esta religião, ou esta filosofia, ou esta doutrina está trazendo para você os benefícios que efetivamente cada uma dessas religiões poderiam trazer? Gente, segundo as últimas pesquisas, nós temos no mundo segundo as últimas pesquisas que estão extremamente defasadas, nós temos entre 10 a 60 mil religiões no mundo. Se este número não nos diz o quanto o ser humano necessita dessa orientação, acho que nada mais diz. É claro que nós temos alguns que fazem o quê? São a maioria. Então, por exemplo, pela última pesquisa que eu consegui achar, pela última pesquisa, o cristianismo ainda era a religião predominante. Mas logo depois vinha o islamismo. E logo depois vinham os demais. Vou falar dos dois primeiros. Vinham estes e depois vinham os demais. Existem religiões que elas são 0,00001%. Mas se elas existem foi porque as pessoas que a abraçaram necessitavam daquilo que esta religião estaria trazendo para os seus corações. Há muito tempo atrás, o cristianismo, ele era predominante, mas predominante assim, muito, muito, muito acima de qualquer outra religião. Hoje não. Hoje o catolicismo, ele está bem... Oh, meu Deus, estou falando catolicismo, mas é cristianismo, desculpem. O cristianismo, ele está na vanguarda, ele está ali na frente do islamismo, mas hoje o islamismo também já está num crescente. Isso é ruim? Gente, claro que não. Só significa que existem pessoas que estão se encontrando nesta religião, que tem como base, não se iludam, tem como base o amor, o conceito da existência de um Deus justo, poderoso. Então, nós não temos que achar que está errado o fato de determinada religião que não tem Jesus Cristo como aquele que seria o mestre, o orientador, que aquilo estaria de alguma forma errado. Claro que não. Então, é só para vocês entenderem que hoje, se nós antes víamos o cristianismo numa predominância e hoje está havendo um crescente de outra religião, podemos ver com bons olhos, entendendo que na região onde o islamismo é forte, muitas pessoas estão efetivamente abraçando aquilo que traz conforto aos seus corações, e às vezes, talvez de uma maneira um pouquinho mais pessimista, é que os cristãos estão se esquecendo do porquê são cristãos. Aqueles que antes eram cristãos e deixaram de ser, o porquê deles estarem
deixando de lado aquilo que antes os acolhia. Vamos lá, Bruno. Tem uma pergunta. Como você explica essa necessidade humana, né, de buscar uma religião? Ok, vamos lá. Quando nós paramos, nós refletimos sobre essa necessidade, nós precisamos voltar para o nosso coração, tá bom? Talvez vai ficar mais fácil a gente compreender essa resposta dessa forma. Se eu hoje me intitulo com alguma nomenclatura religiosa. Então, vamos dizer que todos que se encontram aqui presentes são espíritas. Se hoje eu me encontro com alguma nomenclatura religiosa, foi porque, de alguma forma, eu me identifiquei com as verdades que foram trazidas por essa religião, ou esta filosofia ou doutrina. A partir do momento em que eu me identifiquei, significaria dizer que eu, dentro de um contexto de evolução, estava buscando algo para que pudesse preencher as minhas dúvidas, pudesse preencher os meus vazios. A partir do momento em que eu me encontrei, ou pelo menos agora eu me sinto encontrada nesta religião, então significa dizer que eu ainda, por não compreender tudo, necessito dessa religião para que eu possa, teoricamente, estar aplicando aquilo que eu estou aprendendo na vida para que eu possa crescer e no momento futuro, quando eu já tiver toda essa teoria concretizada em mim, isso ser tão natural que eu deixo de seguir, deixo de ter uma religião para eu viver uma religião, que é diferente. Então, a explicação que nós temos que hoje nós necessitamos de religião é porque hoje nós ainda necessitamos de mestres para que nós sigamos a nossa vida, porque nos sentimos ainda muito pobres de conhecimento para este caminhar. E como nas religiões é onde a gente encontra esse tipo de orientação moral, espiritual, a gente acaba abraçando uma ou outra segundo o nosso entendimento do que seria melhor para nós. Espero que eu tenha respondido. Tem mais alguma pergunta, Bruno? Para os espíritos, quando os espíritos desencarnam, eles continuam a seguir a mesma ideologia ou religião? Sim. Existe isso? Bem, eu não tenho como dar uma porcentagem disso, mas eu posso dizer o seguinte: quando você vivencia a sua religião com concretude, lembram quando eu falei da gente vivenciar a religião e não só segui-la? Quando nós temos na religião algo que efetivamente nos transforma, mesmo depois do desencarne, eu posso, entendendo que talvez a minha religião ela não traga todas as respostas que eu precisaria para o mundo espiritual, ainda assim isso não precisa me fazer abandonar aquilo que eu tinha como gratidão, como embasamento para o meu caminhar evolutivo. Então, é muito comum nós chegarmos no plano espiritual com uma religião e nos mantermos nessa religião, mesmo que a gente descubra que a minha religião, por exemplo, ela não acredita em reencarnação, que é uma das coisas que mais bate de frente quando você chega no plano espiritual, ou a religião que diz que eu vou ficar lá entre os anjos, né, do lado direito e esquerdo de Jesus, e eu descubro que Jesus ele está meio ocupado, não dá para ficar só sentado, e também
eu posso, de repente, descobrir algumas coisas que a minha religião ela me traz, até mesmo o próprio espiritismo. Eu posso acreditar em algumas coisas e chegar no plano espiritual e dizer, ixi, eu tinha entendido tudo errado. Achei que era assim e no final era assado. Posso. Quem disse que não? Mas respondendo diretamente à pergunta, o que nos faz, muitas vezes, o que nos faz mudar de religião no plano espiritual é somente quando você percebe, por exemplo, que você era né, alguma coisa, e de repente você chega lá e descobre que o que você achava que era, de repente não era, e aí você está lá sem uma religião. Vou explicar, porque eu já ia falar sobre isso, então eu já aproveito o momento. O que eu quero dizer com isso? Gente, se eu sou um espírita, eu não posso falar espírita, né? Mas vamos tentar colocar, vou botar o catolicismo que fica mais fácil. E se eu sou católica e de repente sou uma católica que nem vou à igreja, só sou católica porque, né, tem um lado moral, eu ajo com a minha moralidade, mas eu, em termos de religião, não sou praticante. E aí, de repente, eu chego no plano espiritual e eu descubro que algumas coisas que me falaram e que eu tinha, vamos botar assim, notícia, não estava certo. O que acontece? No plano espiritual, a nossa vida não é pautada na religião. No plano espiritual, eu não preciso de carteirinha para dizer, ó, eu sou espírita, eu sou católico, eu sou isso, eu sou aquilo. Nós não precisamos de carteirinha. Então, quando nós chegamos no plano espiritual, há uma possibilidade da gente simplesmente não ter uma religião confessa. Nós simplesmente vamos nos juntar aos grupos de trabalho, nós vamos entrar na cidade onde nós estivermos inscritos, vamos colocar assim, e aí lá nós vamos fazer o trabalho e nós vamos aprimorar a nossa moralidade com o direcionamento das verdades espirituais. Ou seja, não é espiritismo, não é catolicismo, não é budismo, não é nada. É simplesmente a vida que eu tenho me mostrando as realidades das leis universais e eu agindo e vivenciando a minha vida sem ter este cunho de religião. Ok? Então, mudo, não mudo? Claro, depende de mim. Se eu, de repente, eu era firme no catolicismo, eu brigava com qualquer um que dissesse que a reencarnação ela existia. De repente, eu chego no plano espiritual e eu descubro que existe. O que pode acontecer comigo? Eu posso, sim, ter uma decepção e chegar lá e falar: eu estou percebendo que não era isso, eu achava que era uma coisa, era outra. Então, eu acho que eu não sou católico mais, eu sou espírita, budista, depende. Por quê? Porque no plano espiritual, gente, não, como eu disse, não existe uma religião que nos daria pontos de vantagem, não existe isso. Lá existem templos e igrejas. Nestes templos e igrejas a gente visita se quiser. Lá, se eu sou uma pessoa que eu tenho muito mais, vamos botar, sintonia, simpatia, por exemplo, com a Umbanda, eu vou acabar indo para aquele lugar, aquele templo onde estaria toda a representatividade da Umbanda e faria minhas orações, eu faria as minhas oferendas ali, sairia e continuaria como um trabalhador normal. Entendem? Então, no mundo espiritual, a religião, ela não é algo que nos impulsiona ou nos dá pontos. É a nossa ação. É como nós pensamos, enxergamos e agimos. É isso que nos dá ponto. É isso que nos traz a remuneração espiritual. Estarmos úteis para o outro. Por quê? Porque existe uma coisa que, para as religiões que trabalham a evolução moral, ela é única para todas elas. Elas são baseadas no amor e na caridade. E por quê? Umas podem até nem falar de caridade como algo essencial, mas se fala de amor, fala de caridade.
porque a caridade é o amor em ação. Se eu amo, eu ajo no amor, eu estou fazendo uma caridade. Percebe? Então, dentro deste contexto, no plano espiritual, já trazendo essa ideia, né, das religiões que existem no plano espiritual, elas existem, como eu falei, existem templos, existem igrejas, existem tendas, existe tudo aquilo que vocês puderem imaginar das religiões que nós conhecemos e até desconhecemos. Existe tudo isso no plano espiritual, porque da mesma forma que o Pai, ele nos dá aquilo que é necessário para que nós possamos vivenciar a nossa vida material com amparo, no plano espiritual também teremos da mesma forma. Só que, volto a dizer, isso não é moeda de troca para nada. O que é uma moeda para nós, moeda que eu falo em termos de crescimento espiritual, é o fato de nós agirmos com as verdades que portamos, essas verdades que nos elevam moralmente. Tudo bem? Tem mais alguma pergunta, Bruno? Por enquanto, não. Ok. Bem, ah, quando nós falamos, e eu comecei, eu vou então dar uma finalização neste tema, quando nós falamos das religiões no plano espiritual, nós estamos falando, como eu disse, de todas elas. Todas elas existem e todas elas são respeitadas. É claro que eu, por exemplo, posso chegar no plano espiritual e ser recepcionada numa cidade intermediária ou numa colônia, e de repente, dentro de um trabalho, eu posso fazer a escolha de fazer determinados trabalhos que estariam voltados para a religião que eu possuía, ou ainda possuo, mas eu possuía na matéria. Então, por exemplo, vocês sabem que em cada igreja, em cada lugar aonde o ser humano ele se junta num coletivo para rezar, para fazer as suas reflexões, ali existe, na normalidade, existe uma instituição espiritual, seja ela qual for, grande, pequena, não importa, mas existe uma instituição espiritual para os trabalhos de resgate dentro daqueles templos, igrejas, né? E, às vezes, eu, como uma católica, eu posso chegar e falar assim, olha, eu gostaria muito de trabalhar vinculada à instituição tal que está vinculada a uma igreja católica, por exemplo. Não fica mais fácil para atender um irmão que foi ali na igreja, que está precisando muito de um auxílio, inspiração espiritual. Não fica mais fácil para este irmão encarnado compreender os conselhos de alguém que também que tem a mesma linguagem deles? Então, se é um espírito que tem a linguagem, que conhece os dogmas, né, do catolicismo, fica muito mais fácil para aquela pessoa ela recepcionar essa inspiração, essa intuição espiritual. Por quê? Porque ela terá um linguajar muito familiar para ela. Então, imaginem, você vai numa igreja católica, tem aqueles que estão ali aconselhando, né, aqueles que vão ali para rezar e tal, e aí chega um anjo, né, que seria esse benfeitor espiritual, chega do seu lado e de repente esse benfeitor espiritual ele é budista. Às vezes pode ficar mais difícil para este benfeitor ele trazer aquela informação deste irmão que hoje católico ele tem mais dificuldade de entender, fazer as vinculações que quem é budista faria rapidinho, segundo o linguajar deste benfeitor espiritual budista. Então, mais fácil você colocar pessoas que têm a familiaridade desta religião numa instituição que está vinculada a uma igreja católica, por exemplo. Perceberam? Nada
feito no plano espiritual. Nada é feito, gente, de uma forma irresponsável. Tudo que acontece no plano espiritual tem um quê de organização, de planejamento. Tudo é feito de uma forma que vai facilitar o máximo possível os resgates, as inspirações, a, 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 o direcionamento de uma pessoa para um caminho mais reto. Tudo é feito para que essas pessoas que estão encarnadas ou desencarnadas, elas possam recepcionar o auxílio e se sentirem familiarizadas com o auxílio que está sendo trazido. Ah, então você está me dizendo que numa igreja católica não existe nenhum benfeitor espiritual budista? Gente, não é isso que eu estou dizendo. Só estou dizendo que a familiaridade, ela é sempre bem-vinda. E é claro que, se existir um benfeitor espiritual budista nessa instituição, com certeza ele também terá familiaridade com essa religião. Então, lembra do que eu falei, toda programação ela é muito bem feita. Ninguém é jogado de um lado para o outro só para tapar buraco no plano espiritual, não nesse tipo de trabalho. Mas o que eu quero dizer para vocês é que, da mesma forma que hoje nós, é, lendo as obras mediúnicas, ouvindo as palestras, acredito eu que todos nós já percebemos que tudo no plano espiritual é feito de uma forma para as pessoas se sentirem úteis, para as pessoas elas terem um trabalho que elas se sentirão dignas deles. Vocês estão me entendendo? Então, se é desta forma, não há por que nós duvidarmos de uma pessoa que desencarna, que é católica, que é budista, que é a religião que ela tem abraçado, ela não será rechaçada, ela não será julgada somente pelo fato de, chegando no plano espiritual, descobriu que só algumas coisas que ela acredita não são exatamente como seria apresentada, e por isso ela obrigatoriamente teria que mudar a sua religião. Quando nós abraçamos o Espiritismo, tudo o que foi falado caiu bem para nós? Pensem bem, nem tudo, nem tudo, gente. Ainda tem coisas que o Espiritismo fala para a gente fala, ai meu Deus, não dou conta. Isso eu ainda não dou conta, isso eu ainda preciso pensar. Então eu meio que boto de lado e falo assim, olha, eu vou chegar lá, mas eu ainda não consegui isso aqui. Então, o que eu quero trazer para vocês é que mesmo a gente se dizendo, né, Luciana? Mesmo a gente se dizendo espírita, convicta, aquela coisa toda. Gente, tem horas que a gente olha e fala: não, isso aqui eu não estou dando conta. Isso aqui eu ainda preciso pensar, eu preciso, acredito, posso entender a lógica disso aqui, mas ainda não sou capaz de. Entendem? Então, isso também acontece com muitas de outras religiões que vão chegar no plano espiritual, vão descobrir que, nossa, muita coisa, muita coisa, quase a maioria das coisas que a pessoa ela aprendeu na sua religião, com certeza vai ser útil. Porque nenhuma religião, volto a dizer, que tem o cunho de um crescimento moral e espiritual, nenhuma religião, ela é jogada fora. Nenhuma, ela é jogada fora. Todas elas têm um quê necessário para o nosso crescimento. Mas que nós perceberemos que em algumas coisas a gente vai ter que fazer novas adaptações. Por quê? Sabem por quê? Porque, gente, nossas religiões, elas, com base na criação do homem, com base nas verdades que nós já recebemos do além, e aí não estou falando só de espiritismo, estou falando, por exemplo, de uma Bíblia Sagrada,
né? Que dá base a muita coisa, né? Judaísmo, dá base a cristianismo e tudo mais. Nem tudo é entendido por nós. Se nem tudo ainda está entendido por nós, significa que nós temos ainda muita coisa a aprender. Se nós temos ainda muita coisa a aprender, significa que a religião não é perfeita, gente. Nenhuma delas. Nem o espiritismo. E por que eu estou falando isso? Porque já foi Kardec falou isso quando ele nos trouxe a codificação. Kardec nos falou isso quando ele trouxe muita coisa a mais. Ele disse o seguinte, gente, eu trouxe um pouco, ainda tem muito mais a chegar. Jesus, há 2000 anos, também nos falou isso. Olha quem nos falou, gente, eu trouxe um pouco, ainda virá outros para poder trazer mais, porque vocês não dão conta de tudo ainda. Estou mentindo? Não, né? Então, se é desta forma, gente, nós ainda temos muito a aprender. Chegar no plano espiritual e descobrir novas coisas, nós vamos nos surpreender, sim. Por quê? Porque não existe autorização para a espiritualidade, sabe? Para alguém que foi inspirado, um profeta, não tem ainda autorização para dizer tudo. Nós, seres humanos, não damos conta ainda. O que veio, a gente já está botando de lado um pouquinho. Vocês imaginam o que não veio? Tava uma mulher e falou assim: Meu Deus do céu, não dou conta, não. Eu acho que o senhor errou de planeta. Isso aí tinha de ir lá para um de regeneração, lá já no finalzinho da regeneração, porque isso aí nós não damos conta ainda. Entendem? Então vamos com calma. Bem, quando nós falamos sobre a ideia das religiões, já falamos com vocês que o grande objetivo da religião era o quê? Era nos fazer crescer moral e espiritualmente, não era? É assim que eu resumo o objetivo de uma religião, ok? E quando nós estivermos crescidos? E aí? Quando nós chegarmos e já tivermos aprendido, não vamos precisar de religião? Sim, não? Sim, não. Ok. Gente, quando nós estivermos mais crescidos, nós não vamos precisar da religião da forma que ela é hoje. Agora, quando nós estivermos lá, a gente descobre o que a gente vai precisar. Porque como que nós vamos falar que a gente não vai precisar de uma religião? Primeiro, claro que a gente sabe hoje que a religião, nossa religião, ela é muito imperfeita, concorda? É uma religião imperfeita, é uma religião que os seus representantes, né, que se chamam dos representantes religiosos, eles são homens, com todas as dificuldades que cada um de nós tem, trazendo uma orientação àqueles que têm o seu dom, aqueles que têm a sua. Ai, gente, como é que é a palavra que se usa? É... Nossa, fugiu completamente. Mas é aqueles que, né, que eles vieram para isso. Tem no seu sangue aquela vontade sincera de ser representante religioso, de trazer a ideia verdadeira do Cristo, de Buda, né? Sem trazer nenhum desvirtuamento daquilo que ele aprendeu. Vamos colocar assim, porque eu esqueci a palavra, então eu expliquei isso tudo para vocês. Mas o que acontece? A religião que nós temos hoje ela é imperfeita. Quanto mais nós crescemos, mais nós também tornaremos as religiões mais perfeitas. E aí, nós já não temos nome para aquilo que nós vamos ter neste futuro, quando nós já estivermos sabendo de tudo. Vocês concordam comigo? Talvez o nosso futuro é não ter religião nenhuma.
né? Já que a gente é muito assim, ó, papou, talvez a gente não tenha religião nenhuma. Talvez a gente seja aqueles seres que a nossa religião ela seja o universo. Por quê? Se a religião é aquilo que nos levará ao caminho reto do nosso crescimento moral, e se nós seremos sempre imperfeitos, mesmo que na melhor perfeição que nós atingirmos, então significa que nós sempre estaremos aprendendo alguma coisa, sempre teremos mais embasamento para este crescimento espiritual que nós vamos ter. Será que eu estou divagando? Eu acho que não. Eu acho que é lógico. Se não é, não tem problema. Tenho certeza que Jesus já me perdoou por essa ideia, né, ilusória ou consoladora que eu tenho por aqui. Mas, se nós pensarmos, se tivermos, formos seres iluminados, puros, né? Se nós nos tornarmos esses seres, talvez a ideia ela seja que não existirá mais religião. Talvez seja algo que estará sempre nos iluminando e que talvez mais na frente a gente possa continuar chamando de religião. Tudo bem? Fala, Bruno. Como uma religião pode ajudar praticamente no nosso dia a dia? Então, eu gosto muito de brincar que aqui em casa eu devo ser a pessoa mais evoluída da minha família. Eu gosto de brincar, quem me conhece sabe disso. Eu brinco que se eu estou na fraternidade quase todos os dias da semana é porque eu preciso muito de orientação. Já que o meu marido ele quase não vai, então você fica levado a ele, porque ele não precisa, quem precisa sou eu. Então eu brinco muito sobre isso, porque muitas vezes a gente olha e tem uma ideia equivocada, ou melhor, não equivocada, mas tem uma ideia de que se a pessoa ela vive na igreja, ela vive no seu templo, ela vive, né, na prática que eu falo assim, dentro de um contexto religioso, essa pessoa é evoluída. Eu já tenho uma visão um pouquinho mais assim, pé no chão, dizendo que esta pessoa, ela está ali porque ela precisa tanto, 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 que ela sabe, o seu ser espiritual, ele embute em você que você precisa estar ali, que você precisa escutar as orientações todos os dias, você precisa botar em prática, porque alguma coisa você, sabe, você tem o que fazer. É claro, gente, que eu estou brincando, não é porque a pessoa está sempre na igreja, né? É uma pessoa evoluída, isso é uma brincadeira minha. Mas o que eu posso dizer é que a religião, no sentido da filosofia religiosa, daquilo que trabalha a nossa espiritualidade, ela consegue nos ajudar a viver. Se eu responder a essa pergunta, ela nos ajuda, gente, a respirar. Eu não estou falando da necessidade de nós estarmos dependentes da religião, mas eu estou falando que se eu sou uma pessoa que eu acredito que a religião ela é necessária para mim, essa religião, ela me ajuda até a respirar. Respirar em que sentido? Porque no momento que cai a dificuldade, sabe, sobre a minha cabeça, no momento em que acontece isso, é pelas filosofias, doutrinas, questões religiosas que eu trago em meu coração, que eu consigo me consolar e consigo seguir em frente. Vocês estão entendendo? Mesmo quando a gente fala, mas fulano de tal é ateu, ou seja, aquele que não acredita numa divindade criadora, que criou tudo, mesmo quando a pessoa é ateu, essa pessoa é ateu e ela é muito mais, vamos botar assim, muito mais cristã do que eu. Ok, isso acontece realmente. Existem pessoas que são, não acreditam,
mas elas agem com uma religiosidade imensa no seu coração. São exemplos sinceros para muitos religiosos que tem por aí. Mas, vamos lá, esta pessoa que não tem uma religião, ela age com a sua religiosidade ou com a sua espiritualidade. O que é agir com a sua espiritualidade? É ela colocar tudo que ela já aprendeu como uma pessoa que vivenciou a sua vida em todas as suas reencarnações, ela tem tudo o que ela já aprendeu e que ela se lembre, que sente em seu coração como um instinto, ela coloca em prática, mesmo sem precisar acreditar nesta parte espiritual, esta parte do Criador, do Pai. Então, quando nós falamos que a religião nos auxilia, ela nos auxilia porque ela nos trouxe algo que nos ajuda, ferramentas que nos ajudam a gente superar as dificuldades, a viver na felicidade e seguir por este caminho mais reto. Entendem? Preciso ter uma religião para isso? Não. Possivelmente eu colocarei em prática aquilo que eu já tenho conquistado, que eu já conquistei nas minhas vidas. Ok? Acho que eu respondi. Tem mais alguma pergunta, Bruno? Tem uma que eu acho que completa um pouquinho o que você falou até agora. É como a prática religiosa ajuda a evoluir espiritualmente. Então, existe uma coisa que eu quero fazer uma distinção ao meu pé. Eu queria fazer uma distinção. Porque o que a gente pode chamar de prática religiosa? Né? Eu quero fazer, talvez não seja exatamente isso que a pessoa perguntou, mas eu quero trazer essa visão. Quando eu falo da gente colocar, vivenciar a religião na nossa vida, eu não estou falando de prática religiosa. Eu estou falando de nós colocarmos em prática aquilo que a gente acredita da nossa espiritualidade. Então, quando eu falo em prática religiosa, se eu, por exemplo, eu for uma pessoa que eu acredito em rituais dentro da minha religião, o ritual em si não é o que me faz crescer espiritualmente. O ritual, para mim, ele reforça aquilo que eu estou aprendendo, mas não é ele que me faz crescer. O que me faz crescer é eu agir segundo as orientações morais que eu vou adquirindo. Ou seja, gente, lembra de Jesus? O que ele falava sobre aqueles sacrifícios que eram feitos nos templos? O que Jesus falava? Eram aqueles sacrifícios que fariam essas pessoas, elas angariarem os céus? Ou era a prática do amor, da caridade, da pessoa vivenciar a sua fé em Deus, num Deus que era pai, não era padrasto, lembram? É isso que eu quero que a gente também faça distinção. A religião, quando eu falei de ser vivenciada, seria aquela doutrina, seria a filosofia que ela traz ser vivenciada, mas as práticas religiosas muitas vezes podem somente reforçar vamos dizer assim, a nossa fé, pode reforçar, porque eu acredito que aquilo é importante, e não estou dizendo que nós não devemos fazer, se isso faz parte da minha religião, mas eu estou dizendo que não é a prática religiosa, ou seja, não é o fato de eu sacrificar um carneiro que fará que Deus olhe para mim e diga: você está salva. É eu sair daquele ritual que eu fiz e eu me manter devota a Deus,
acreditar que Ele é um ser supremo, que me ama, que não é injusto, que é misericordioso e que a minha vida ele está pautada para o meu crescimento espiritual. Deu para entender? Então, se eu pudesse dizer, essa prática religiosa em si, claro que ela vai me ajudar, porque ela faz parte do meu processo de concretização da minha fé, mas não é a prática que me fará efetivamente ganhar a remuneração de filha de Deus. Vocês entenderam? Ou não? Deu para entender? Ok. Tem mais alguma pergunta, Bruno? Por enquanto, não. Ok. Bem. Hum, como eu falei para vocês, quando eu falo do futuro das religiões, lembra que eu falei que a gente tem, não tem, quando a gente tiver crescido, vai ter religião, não vai ter religião? Quando eu falo desse futuro das religiões, muitas vezes a gente olha e fala o seguinte: futuro da religião, certeza, é a religião que eu professo. Não é assim? Né? Não, vai. Eu sou espírita, então todas as outras religiões elas vão chegar ao espiritismo, porque é o espiritismo, né, que é o top das galáxias, né? Assim que a gente chama, é o top das galáxias. Gente, o futuro da religião é aquela que eu necessito para o meu aprendizado. Então, agora eu estou falando no cunho individual. O futuro da religião, para mim, ela pode ser o espiritismo, ela pode ser o budismo, pode ser o islamismo, pode ser aquilo que é necessário para que a Adriana ela aprenda alguma coisa que ela ainda não conseguiu aprender. Então, eu posso dizer que existe hierarquia entre as religiões? Ou eu posso dizer que cada uma das religiões me auxiliará para complementar as minhas ideias, o meu entendimento daquilo que será necessário para eu me tornar um espírito puro? O que vocês acham? Eu acho que é isso, né? Mesmo quando a gente fala que o Espiritismo é o consolador prometido por Jesus, não significa dizer que é a religião que está acima das outras, gente. Só quer dizer que o Espiritismo ele traria verdades que as outras ainda não trouxeram. E que ele traria trazendo essa máxima de consolar, de acolher, de mostrar a misericórdia divina, porque você enfrentar uma vida material não é fácil. Você acreditar que Deus está conosco, vivenciando tantas dificuldades, aí a gente escuta aquelas frases que doem o ouvido da gente quando você assiste um filme, quando você assiste uma entrevista, quando você assiste qualquer coisa, e a pessoa chega e fala o seguinte: com a vida do jeito que está, Deus deu as costas a gente há muito tempo. E aí a minha pergunta é: foi Deus que deu as costas da gente ou fomos nós que largamos Deus de lado? Porque uma das experiências que eu também vou precisar ter, gente, é eu ser ateu. Ateia, né? Como mulher. Eu preciso vivenciar o ateísmo. Vocês sabiam disso? Em algum momento da minha vida eu vou precisar.
Aí vocês podem perguntar, uai, mas por quê? E eu vou responder para vocês, porque em algum momento eu vou precisar vivenciar a minha vida, se eu não aprender antes disso, é claro, mas eu vou precisar vivenciar a minha vida sem a dependência da criatura ao Criador. Ou seja, eu acreditar no Deus que há em mim, se eu não aprender antes. Porque vocês acham que é fácil vivenciar a vida, acreditar que tudo está certo, sem você acreditar em Deus? Não é não. Na dica de nada é fácil. Não é não. E muitas vezes nós poderemos fazer esse tipo de pedido na nossa programação reencarnatória. Eu preciso vir ateu. Por quê? Ah, mas por que você precisa? Porque nas outras reencarnações eu fui tão carola, eu fui tão obcecada, fanática, que eu preciso vir numa existência não acreditando em nada. Sabe o que que vai acontecer? Se eu fui fanática, se eu fui carola demais numa vida anterior, mesmo eu pedindo para eu ser ateia ou ateu, se eu for homem, possivelmente nessa vida eu vou viver num eterno conflito, porque o meu espírito, ele sabe da existência com firmeza, com aquele fanatismo, mas eu vou estar lutando para não. Aí eu vou dizer para vocês que dentro dessa proposta, possivelmente eu vou falhar. Da proposta, eu vou falhar. Aí eu venho numa outra vida para tentar de novo ser ateu. Olha que loucura. E a gente achando que é porque a pessoa ela não tem, sabe, embasamento de nada. Não, gente, às vezes é porque precisa. Agora, é claro, em algumas situações, uma pessoa ela pode, ela está ateu por sem vergonhice, entre aspas, tá? Brincadeira, claro, mas eu falo assim, por quê? Porque a pessoa não quer se comprometer, ela tem dentro dela aquela ideia da existência do Criador, não é um ateu convicto, ela tem a ideia da existência do Criador, mas se ela acreditar, ela vai ter que se comprometer a fazer coisas que ela não quer. Então ela fala que é, mas não é. Entendem? Isso também acontece. Mas nós também não somos espíritas bem sem vergonhas? Não somos? Quantas vezes a gente se depara com situações que, segundo a nossa doutrina, era para a gente agir assim ou assim, e a gente não consegue e não age? Ou a gente fala assim, não, se eu olhar para o lado, será que Deus vai saber que eu soube disso também? Quem disse que não? Então, é só para que nós possamos entender, nós não temos direito de julgar ninguém. Nós não temos direito de dizer que fulano, cicrano ou beltrano, por ter uma religião diferente da nossa, não tem cabedal, não tem entendimento. Nós não temos direito de fazer isso, gente. Até porque, lembrem, isso eu não esqueço nunca na minha vida, depois que eu soube disso, eu uso isso praticamente todas as vezes que eu resolvo ser bem sem vergonha, né? A expressão sem vergonha seria não cumprimento daquilo que eu sei que eu já deveria estar fazendo, mas que é a história do Gandhi, quando falou que queria ser cristão, mas quando via os cristãos ele desistia. Nossa, toda vez que eu lembro dessa frase eu fico meio envergonhado. Não porque eu acho que eu sou uma pessoa que sou um horror, não é isso não, porque não. É só porque eu sei que em determinados momentos eu deixo de agir como cristã. E justifico ainda. E justifico. Ainda estou longe de ser uma boa cristã.
Melhor, uma maravilhosa cristã. Boa cristã eu sou. Boa cristã eu acredito que eu seja, mas ainda falta muito para eu realmente poder bater no peito e dizer eu sou cristã, sabe? Aquela cristã de vivência, sabe? Falta muito ainda. E isso vai depender de cada um de vocês, como vocês se analisam. Mas, gente, não é um julgamento maquiavélico, não com um julgamento carrasco, só um julgamento que pode nos ajudar a nos impulsionar. Então, lembra quando eu falei que muitas vezes eu justifico? Se eu justifico naquele momento, eu justifico porque naquele momento eu não me senti capaz de. E está tudo bem. Eu não me senti capaz de realizar a atitude que eu acho que Jesus faria. Mas está tudo bem, eu não consegui. Não significa que eu não vá fazer. Não significa que eu não possa, através das minhas atitudes, melhorar um pouco esse meu processo. Que ainda tenho muito ainda a aprender, muito ainda para colocar em ação aquilo que hoje eu só sei na teoria e ainda no início da teoria, tipo 2 mais 2, que é igual a 5. Eu ainda estou nesse processo, sabe? E que bom que deu 5, porque antes, para mim, 2 mais 2 dava 0. Entendem? Então, como eu estava dizendo, quando nós falamos sobre este futuro da religião para nós, vamos lembrar que o fato de hoje estarmos espíritas não significa que no futuro nós não tenhamos, não abracemos outras religiões para podermos complementar, para podermos nos depurar em situações que talvez o espiritismo não nos auxilie. Vocês sabem, já foram falados várias vezes sobre isso. Muitas vezes a gente não tem condições de, numa vida, se nós desejamos aprender determinadas coisas, né, nos depurarmos em determinadas áreas da nossa vida, muitas vezes nós não temos condição de nos depurarmos sendo espíritas. Às vezes, a gente vai precisar fazendo aqui uma brincadeira, às vezes, para eu aprender meditação, gente, eu vou ter que ser budista, porque a minha professora de meditação não me ensina, né? Já tentei, já cantei 50 milhões de vezes a minha professora que está presente nessa reunião, já pediu, já vi que, não adianta, eu vou ter que ser budista para aprender fazer meditação, porque a minha professora de meditação só foge, ok? Então, isso aí foi uma indireta. E acredito que todos vocês já descobriram quem era a minha professora de meditação, que ela ficou roxa igual a mim. Ai, meu Deus do céu. Então, gente, mas voltando aqui ao que nós estávamos falando, então, nessa brincadeira, vocês conseguem entender um pouquinho. Às vezes, sendo espírita, eu não consigo aprender aquele meu lado mais. Esse meu lado mais zen, sabe? Este meu lado, assim, mais harmonioso, eu estou sempre naquela agitação, eu estou sempre naquela de aprendizado, preciso fazer. Não, eu preciso de uma vida em que eu vá desacelerar, eu preciso aprender a desacelerar. Então, às vezes, eu vou ter que ser budista, ou qualquer outra religião que vai me auxiliar, hindu, por exemplo, eu vou precisar de uma religião que traga para mim esse aspecto mais zen, para eu poder desacelerar, para eu poder fazer algo por mim, né? Que talvez uma religião como o Espiritismo não vá me dar essa técnica, essa possibilidade. Tudo bem? Bruno, alguma pergunta? Por enquanto, não. Ok. Então, gente, é porque eu já realmente estou quase encerrando. Se tiver alguma pergunta, por favor, mande para o Bruno. Mas o que eu quero trazer para vocês, como eu tinha falado lá no iniciozinho,
A minha intenção hoje não foi falar das religiões, foi tentar trazer para vocês essa visão da religião, a importância da religião para nós na nossa vida, quanto ela é importante hoje para nós. Ela está importante porque se nós não achássemos isso, hoje nós não teríamos uma filosofia, uma doutrina, né, que nós abraçamos, como é o Espiritismo. Então, dentro de um contexto, uma doutrina, uma filosofia, mas que nós, por exemplo, hoje, pelo cristianismo, baseado no Espiritismo, hoje nós somos cristãos, nós estamos alcançando a moralidade que nós buscamos desde sempre para esse nosso crescimento espiritual. Ok? Então, a minha intenção era trazer essa importância, era mostrar para vocês que hoje a religião é importante, talvez em algum momento não seja da forma que nós encontramos hoje, mas que nós vamos dar para nós aquilo que for necessário no patamar evolutivo que estivermos mais à frente. Ok? Vamos valorizar, respeitar, aplicar a nossa tolerância àqueles que pensam diferente. Se nós não agirmos assim, de novo, estaríamos sendo espíritas bastante negando, vou botar assim, negando a base da parte moral do espiritismo, que é o cristianismo. Se nós não aceitarmos que o outro pense diferente, que o outro ele busque as verdades através das suas religiões, nós não estaríamos respeitando este irmão e, por consequência, estaríamos descumprindo não só o que os espíritos nos trouxeram, que é a base moral do espiritismo, que é o amor e a caridade, como estaríamos desrespeitando o nosso mestre, aquele que nós escolhemos para nos orientar na nossa vida, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ok? Eu espero que eu possa ter trazido para vocês, esclarecido para vocês sobre este tema. Se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, então eu vou encerrar. Que nós possamos aproveitar bastante a nossa sexta-feira, relembrar o conceito da Páscoa para nós, trazermos para nós um momento de bastante reflexão, porque a Páscoa nos traz isso. Este é o grande objetivo, reflexão sobre o que é nós seguirmos por este caminho. Jesus, ele nos trouxe as suas verdades, ele morreu pelas verdades e ele reviveu com base nelas também. Então, que nós possamos entender que a verdade, ela só nos transforma. Tá bom? Fazer a nossa oração, que o nosso Senhor abençoe sempre a todos nós. Pai de amor e bondade, queremos agradecer mais uma vez, com os nossos corações sempre gratos. Nós estivemos nessa reunião, pudemos aprender alguma coisa pela troca de experiências, Pai, nós sempre aprenderemos. E que, se o Senhor estiver sempre no nosso coração, porque é onde nós o colocaremos, nós sempre estaremos fortalecidos para seguirmos em frente, caminharmos firmes no nosso propósito de chegar até Ti. Este é o nosso destino, e por mais que nós desvirtuemos-nos deste caminho, nós chegaremos a Ti. Que o Senhor esteja conosco, que o Senhor nos acompanhe em cada uma de nossas atividades, que o Senhor possa estar sempre abençoando as nossas tarefas e nos auxiliando no nosso crescer. Assim seja.